Bom, gente, então trazendo essa aula aqui referente ao módulo 4 da nossa disciplina. Agora a gente vai começar a falar de números inteiros, tá? Então aqui já no primeiro slide já tem uma ideia da regra de sinais que a gente vai precisar usar nas operações com números inteiros, tá? Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem uma mensagem para o meu e-mail. Estou só esperando vocês aí para responder, tá? Bom, então, o conjunto dos números inteiros, né, ele é formado por todos os números positivos, o número zero e todos os números negativos. Tá? E todos os positivos infinitos e todos os negativos também são infinitos, né? Não tem fim nunca. Os números inteiros negativos, então, são aqueles menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Não para nunca, né? Vai citando os números aí, sempre com sinal de menos na frente, então são os nossos números negativos. O símbolo do conjunto dos números inteiros é o Z, a gente vai chamar de Z, é o conjunto dos números inteiros, tá? E aí ele vai ser formado dessa forma aqui, então. Z vem esses pontinhos aqui, porque vem do infinito, né? Aí depois menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí começa os positivos. 1, 2, 3. Isso significa que quanto mais à esquerda o número tiver, menor ele é. E quanto mais à direita, maior ele é. Então, o menos 3, ele é muito menor do que o menos 2, do que o menos 1. Embora, pense assim, 3 e 1, o menos 1 é menor que o menos 3. Não, ao contrário, o menos 3 vai ser menor que o menos 1, porque ele está mais à esquerda, tá? Então, dv3, né, é muito mais do que dv1, então 1 é maior. Tá, então, bom, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa representação dos números inteiros na reta numérica. Então, a flechinha aqui da reta indica que ela continua, né, nos dois lados, tanto para o lado positivo, ó, partindo do zero, zero sendo o centro da reta numérica. Aí a gente vai partir para a direita, a gente tem os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Tá? E aqui não está levando o sinal, né? Porque a gente tem que admitir que se não tem sinal, esse número ele é positivo, tá? Agora, no negativo, sim, ele é obrigado a ter o sinal. Então, aí por isso aqui, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Essa é a nossa reta Z, a reta dos números inteiros. Bom, vamos para as operações então com os números inteiros. Vamos começar aqui com a eliminação dos parênteses, tá? Nosso primeiro exemplo, então, eu tenho aqui mais 2 entre parênteses, mais o menos 3 entre parênteses. Bom, então, esse primeiro valor, esse mais 2, a gente já elimina o parêntese dele e repete o sinal que está ali. Vai continuar sendo mais 2, porque não tem nenhum outro sinal fora do parêntese aqui na frente dele que a gente vai ter que operar. Tá? Então, aqui vai ficar mais 2. Agora, este outro aqui, a gente vai ter que trabalhar com a regra de sinais aqui. Ó. Eu tenho um mais antes do parênteses e tenho um menos dentro do parênteses. Então, mais com menos, pela regra de sinais. Para eliminar parênteses aqui, ó, a gente vai usar a regra da multiplicação e divisão. Aquela em que os sinais sendo iguais vai dar positivo e sendo diferentes vai dar um resultado negativo. Então aqui, ó, como estão os dois juntos, a gente usa a mesma regra da multiplicação aqui para eliminar parênteses. Então, vai ficar menos 3. Tá, gente? Isso aqui tem que ficar claro. Ó. Eu tenho um parênteses, tenho um sinal antes e um sinal depois, aplica a regra da multiplicação. É como se fosse uma multiplicação, tá bem? Então ficou menos 3. Mais com menos, menos, né? Sinais diferentes, menos. Agora aqui eu tenho uma adição e uma subtração. Né? Já sem parênteses, né? Não tem parênteses nenhum, não tenho multiplicação, não tem divisão para fazer primeiro, então só resta fazer essa operação. Aí vai a regra da adição e subtração. A regra da adição e subtração diz que quando os sinais são diferentes, a gente subtrai e mantém o sinal do número maior. Então eu vou subtrair, né? Eu vou tirar, né? 3 menos 2. E vai dar 1. 3 menos 2 dá 1. E qual é o sinal que vai ficar? O sinal do número maior, que é o 3. Aqui eu não penso que o menos 3 ele é menor do que o mais 2. Tá? Eu penso no 3, no número em si, sem o sinal. 3 é maior que 2, sem pensar no sinal. E aí eu faço a regra de que se o 3 é maior, então tem que ficar o sinal dele, que é menos nesse caso. Então vai ficar menos 1 no nosso resultado.
Vamos para o exemplo 2. Nosso exemplo 2 a gente tem uma multiplicação de dois números inteiros, um negativo e um positivo. Bom, multiplica os números, 4 vezes 2, esse é o processo, o procedimento é esse. Multiplica os números, 4 vezes 2, e aí aplica a regra dos sinais. Menos com mais, como é multiplicação, sinais diferentes, o resultado vai dar negativo. Então vai dar mais 8, menos 8, né, porque um é negativo e outro é positivo. Exemplo C, eu tenho mais 8 dividido por 2. Agora é uma divisão, então a mesma regra desse de cima, né? Multiplicação e divisão é a mesma regra de sinais. Se os números têm sinais diferentes, eu faço a divisão, 8 dividido por 2, 8 por 2 dá 4, e a regra, como os dois sinais são diferentes, vai dar no resultado negativo. Então, vai ficar menos 4. 8 dividido por 2 é 4, menos com mais vai dar menos, então menos 4. Agora a gente tem uma potência aqui, ó. Aí como é que fica? Bom, aqui a gente tem que lembrar que potência, gente, não vão pensar aqui, ó, menos 2 ao cubo, né? Elevado a 3 aqui a gente diz que é ao cubo. Isso aqui não é menos 2 vezes 3. Isso aqui é o menos 2 se multiplicando por ele mesmo, aparecendo 3 vezes. Vai ficar assim, ó. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 3 vezes. Isso significa esse 3 aqui em cima. Significa que esse menos 2 que está aqui dentro, ele vai aparecer 3 vezes aqui e todas elas se multiplicando. E aí, para resolver isso aqui, a gente faz por partes. Pega dois desses números, vamos pegar esses dois primeiros aqui, vamos multiplicar um pelo outro. Tá? Então, aqui, menos 2 vezes menos 2, a gente multiplica, 2 vezes 2 que dá 4, e aplica a regra de sinais da multiplicação, menos com menos, sinais iguais, resultado positivo, para essa primeira parte. Esse outro menos 2 aqui, a gente vai repetir ele. Então, vai ficar assim, ó, apliquei a primeira parte ali, os dois primeiros desses aqui, multipliquei eles, deu esse resultado, repeti o outro. Agora a gente multiplica essa parte aqui de novo. Então agora 4 vezes 2 dá 8, aplica a regra de sinais novamente aqui, mais com menos dá menos na multiplicação, então fica menos 8. Bom, agora vamos aqui para uma raiz quadrada, né? Se não tem nenhum númerozinho aqui em cima, essa raiz é quadrada. Na verdade ali é o 2 que deveria estar ali, mas ele não precisa aparecer, raiz quadrada não precisa aparecer número ali, a não ser que a raiz tenha um índice maior do que 2, aí tem que aparecer um númerozinho aqui em cima, tá? Bom, raiz quadrada de um número negativo, gente, isso aqui não existe, tá? Simplesmente não existe, esse é o sinal de não existir. Não existe raiz quadrada de número negativo porque não vai existir nenhum número que tu multiplique por ele mesmo que vai dar menos 4. Pode pensar assim, pô, mas a raiz de 4 é 2, então é o menos 2, porque está o sinal ali. Não, não é, porque se tu pegar menos 2 e multiplicar por menos 2, vai dar mais 4 pela regra de sinais. Está aqui, ó, foi o que a gente fez aqui nessa parte aqui. Ó. A gente pegou dois números negativos, 2 menos 2, e multiplicou um pelo outro, deu mais 4, não deu menos 4. Então, não tem como. E se fosse 2 vezes 2, também daria mais 4. Então, raiz de número negativo, raiz quadrada de número negativo, simplesmente pode botar que não existe. Não importa o número que esteja aqui dentro. Se for negativo e a raiz for quadrada, não existe. Tá? Pode ser o número 567, qualquer número, não tem problema. Não existe. Tá? Bom, agora a gente tem uma raiz aqui diferente. A gente tem uma raiz de índice 3. Raiz cúbica que a gente chama. Aqui a gente tem um 2 elevado ao cubo, né? Porque o 13 a gente chama de cubo. Aqui é raiz cúbica. Raiz cúbica de menos 8. Agora, gente, raiz cúbica de número negativo, aí sim, aí existe, tá? Existe raiz cúbica de número negativo, de número positivo, sem problema. Tá? Mas como que a gente vai resolver isso aqui? Bom, se aqui, na raiz quadrada, a gente tinha que pensar num número e multiplicar ele por ele mesmo, e dar esse resultado aqui para existir a raiz quadrada, nessa aqui, como é cúbica, a gente tem que pensar num número que se eu multiplicar por ele mesmo 3 vezes, vai dar menos 8. Então, bom, vamos pegar esse menos 8 e vamos ver o que acontece com ele. Esse menos 8 ali de dentro, eu preciso achar um número aqui, multiplicando ele 3 vezes, que vai dar o menos 8. Lembra qual é esse número? A gente viu aqui, ó. Olha aqui, ó. É esse aqui, ó. É o menos 2. Porque se eu pegar menos 2
multiplicar por menos 2 e multiplicar por menos 2, o resultado vai dar menos 8, né? Então, a raiz cúbica de menos 8 vai ser o menos 2, tá? Porque vai ficar isso aqui, ó. Tá bem? Menos 2, então, a raiz cúbica de menos 8. Bom, gente, vamos falar agora de múltiplos e divisores. Divisores primeiro, então. Tá? Os divisores, vamos direto para um exemplo aqui, para ficar melhor de enxergar. Quais seriam os divisores do número 42? Bom, a gente começa assim, para analisar os divisores do 42, tu divide o 42 por todos os números do 0 até o 42, do 0 até ele mesmo. Se fosse os divisores do 50, dividiria por todos os números do 0 até o 50, dividir por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Tá? Aquele que der resultado inteiro, sem vírgula, o resultado for inteiro, então aquele é divisor de 42. Por exemplo, se tu dividir 42 por 1, o resultado vai dar 42, não vai ter vírgula. Então 1 é o divisor de 42. Quando tu dividir por 2, o 42 dividido por 2 vai dar 21. Também não deu número com vírgula. Então o 2 também é divisor do 42. Tá? E aí aqui então o conjunto dos divisores de 42 a gente representa assim, o D maiúsculo de divisor, dentro do parênteses aqui o 42, isso aqui significa que são os divisores do 42, e aí eles são quais? São esse conjunto aqui entre chaves, ó, bota a chave, e aí bota o 1, o 2, o 3, o 6, o 7, 14, o 21 e o próprio 42. Então, dois números que sempre vão estar no conjunto dos divisores é o 1 e o próprio número, 42 no caso. Se fosse perguntar os divisores do 70, o 1 e o 70 são divisores do 70. Porque, olha só, aqui 42. 42 dividido por 1 dá 42. E 42 dividido por 42 dá 1. Então, esses dois aqui, eles são sempre, tá? O outro que eu já tinha citado, o 2, o 3, se dividir 42 por 3 também vai dar um número inteiro. Se dividir 42 por 6 também vai dar um número inteiro. Tá? Então, não vai dar com vírgula. Nenhum desses aqui dá com vírgula. Qualquer outro vai dar número com vírgula, então não pertence a esse conjunto. Tá? Se dividir pelo número e der com vírgula, não pertence a esse conjunto. Lembrando que ele para no 42, né? Não posso ter um divisor que seja maior que o próprio número, tá? Falando agora dos múltiplos. Bom, os múltiplos a gente tem que agora pensar em multiplicar. Por isso são múltiplos. Então, por exemplo, múltiplos de 5. Tá? A gente começa sempre pelo número 0. A gente começa sempre multiplicando esse número por 0. A gente vai multiplicar ele por 0, por 1, por 2, por 3. Todos os resultados são múltiplos do número 5. Então, por exemplo, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. Então, 5, 0 são múltiplos de 5. 5 vezes 2 é 10. Então, 10 é múltiplo de 5. E assim vai indo, tá? Assim por diante. Ele não para nunca, é infinito, tá? Então, portanto, os múltiplos de 5, e agora a gente vai representar assim, ó, um M maiúsculo com um 5 menorzinho aqui do lado. Os múltiplos de 5 são esse conjunto aqui, que começa no 0, 5, 10, 15, 20, e aí vai indo de 5 em 5. Então, tu começa no 0, e aí vai indo de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20, esses são os múltiplos, tá? Se fosse múltiplos de 7, 0, 7, 14, 21 e assim por diante. Não para nunca, tá? Esse é o conjunto dos múltiplos. Bom, gente, agora falando em números primos, então. Tá? O número primo é aquele número que tem só dois divisores. Exatamente dois divisores, tá? O número 1 e ele mesmo. Tá? Aí vocês podem pensar aqui, ó, que tem uma sequência dos números primos, tá? O 2, o 3, o 5, o 7. Ah, mas por que o 1 não está aqui? O 1 também deveria ser primo, porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo, que é o 1. Bom, mas aí é divisível por um número só, né? Só pelo 1. E tem que ser divisível por dois números. Aquele número que é divisível por exatamente dois números é primo. E quais são esses dois números? O 1 e ele mesmo. Então aqui está a sequência, tá? Ela é infinita, ela continua, mas para a gente agora, para o nosso conteúdo, a gente vai precisar no máximo até o 23 aqui, ó, essa aqui é a sequência. Então guardem essa sequência,
Quando retornarem às aulas, é bom vocês terem ela no caderno, tá? É para vocês darem uma acompanhada nela. Quando retornarem às aulas presenciais, né? Tá bem? Bom, gente, vamos falar agora de decomposição em fatores primos. Bom, aí vem assim, ó, decompor um número é escrever ele, né, escrever esse número na forma de multiplicação. Tá? Sempre escrever ele na forma de multiplicação. Isso é decompor. Fatores são números que se multiplicam. Tá? Fatores são números que se multiplicam. E fatores primos, então, vai ser a multiplicação de números primos. Fatores, né, de multiplicar, são números que se multiplicam, e primos, os números primos. Então, a decomposição em fatores primos, ela tem que ser feita da seguinte maneira. Aqui vai nosso exemplo. O exemplo pede para decompor o número 12 em fatores primos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o 12, vai fazer um traço aqui do lado, né? Provavelmente vocês já devem ter visto isso aqui, né? O 12 com o traço do lado, porque eu estou decompondo em fatores primos. E aqui eu vou começar a dividir ele pela sequência de números primos, aquela que a gente viu um pouquinho antes agora ali. Tá? E a sequência dos números primos começa sempre pelo 2. É o primeiro número primo, então a gente vai tentar dividir isso aqui por 2. Se der para dividir por 2, a gente divide. Se não der, a gente passa para o 3, vamos testando. Se não der para dividir por 3, passa para o 5 e assim vai indo. Bom, o 12 é um número par. Então, todo número par dá para dividir por 2. Então, a gente começa dividindo por 2. Tá? 12 dividido por 2, isso vai dar um resultado que é 6. Esse número 6 a gente vai escrever embaixo aqui do 12. Tá? O resultado a gente vai escrever embaixo do 12. Aí agora a gente vai dividir de novo por um número primo, tentando sempre continuar pelo 2. Se não der, a gente aumenta esse número, mas sempre na sequência dos números primos. Então, 6 é par também, né? Então, também dá para dividir por 2. Bom, 6 dividido por 2, isso aqui dá 3, né? E onde é que a gente escreve 3? O resultado a gente sempre escreve nessa coluna. Então, vamos escrever embaixo do 6. Agora, o 3 não dá para dividir por 2 porque é ímpar. Bom, então eu vou aumentar o meu número na sequência dos primos. Qual é o próximo? É o próprio 3, né? Então, 3 dividido por 3, ó, coloquei o 3 ali. Isso vai dar 1, né? Então, coloco o resultado embaixo nessa coluna da esquerda. Resultado deu 1. Quando deu 1, encerrou. Aí encerrou a conta. Tá? Não tem mais o que fazer. Agora é só mostrar o resultado. A gente faz o traço ali e vamos mostrar o resultado. O resultado é escrever esses números em forma de multiplicação. Porque lembra que decompor em fatores primos era escrever esses números em fatores, né? Escrever eles em forma de multiplicação. Então, vamos escrever eles em forma de multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3. Só que aqui a gente nota que tem dois números que estão se repetindo, né? O 2 está se repetindo. Então, a gente vai juntar esses dois números. Tá? E aí vai virar uma potência isso aqui. Quantas vezes eles se repetem? 2, né? Então, a gente vai escrever o 2, que está se repetindo 2 vezes. Ó, o 2, esse aqui, esse 2, está se repetindo essa quantidade de vezes, 2. Tá? E vou multiplicar ainda pelo 3, que tem o 3 ali. Se eu tivesse 5 números 2 aqui se multiplicando, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, eu teria que colocar o 2, que está se multiplicando, quantas vezes? 5, né? O 5 seria em cima aqui. A quantidade de vezes que ele aparece, a gente bota em cima. Tá? É assim que funciona. Bom, agora então vamos falar de mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é uma aplicação da decomposição de fatores primos. A gente vai aplicar isso para mais de um número. Ali, quando a gente decompôs, a gente usou para um número só para o 12, e aí foi decompondo ele, até chegar no 1. Agora, para mínimo múltiplo comum, a gente tem dois números, pelo menos dois, no mínimo dois. Podem ser 3, 4, 5, quantos aparecerem. O mínimo é 2. Bom, e aí como é que a gente faz essa decomposição, calcula esse mínimo múltiplo comum? Da mesma forma que a decomposição em fatores primos, também a gente vai usar os fatores primos aqui, mas só que os dois ao mesmo tempo. Então a gente pensa assim, ó, eu tenho que começar sempre pelo 2, sempre dividir pelo 2. Algum desses dois números é par, tem que um deles ser par para me dividir por 2.
Aí eu tenho os dois pares. Bom, então beleza, eu posso dividir os dois números, sem problema. Se um deles não desse para dividir por 2, a gente ia repetir esse número embaixo. Repetia ele. E aí tentava dividir mais adiante. Tá? Então vamos lá. Como os dois são pares, eu posso dividir os dois números por 2, certo? Qual é o resultado do 12 dividido por 2? 12 dividido por 2 é 6. E do 4 dividido por 2 é 2. Então eu coloco embaixo de cada um. No 12, que deu dividir por 12, deu 6, eu botei aqui o 6. E no 4, que eu dividi por 12, deu 2, eu coloquei aqui. E agora a gente faz a mesma procura aquela. Vamos tentar dividir por 2. Bom, os dois são pares, então dá para dividir os dois números por 2. Então esse resultado vai dar 3 e 1. 6 dividido por 2 dá 3, eu coloco embaixo 6. 2 dividido por 2 dá 1, eu coloco embaixo do 1. Posso continuar dividindo por 2? Não posso ainda, né? Não posso mais agora, não tem mais número par. Então eu vou para o próximo número, que é o 3. E aí eu tenho esse aqui que eu posso dividir por 3. Então, divido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Boto embaixo do 1. O outro que já tinha chegado no 1 eu só vou repetir, porque eu não tenho mais o que fazer com ele. Agora os dois já estão terminados, chegou no 1 nos dois números, então acabou a conta. Agora a gente passa um traço aqui então, e vamos fazer a conta disso aqui agora. Escrevendo eles, né, em forma de multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2, só que agora, diferente da decomposição em fatores primos que a gente chegava em um número escrito em forma de potência, agora não, agora a gente vai chegar num número, num resultado, um número só. Então a gente vai multiplicar os três valores e vai chegar num número só, que é o 12, porque 2 vezes 2 aqui, os dois primeiros vai dar 4, multiplicando por 3, isso aqui vai dar 12. 4 vezes 3, 12. Esse é o resultado final. Tá, gente? Só lembrando, ó, se um desses números, por exemplo, aqui, se eu tivesse o 15, tá? Fosse o 15 aqui ao invés do 12, eu ia tentar dividir por 2. O 15 não dá, mas o 4 ia dar. Então eu ia colocar aqui o 2. E esse 15 que não ia dar para dividir por 2, eu ia repetir aqui embaixo. Tá? Aqui eu ia colocar o 15 de novo. E o 4, quando eu dividisse por 2, eu ia colocar o 2. Aí de novo, eu ia ter 15 aqui e eu ia ter 2 aqui. Eu ia tentar por 2 de novo e eu ia conseguir para este. Né? Então este aqui eu ia dividir por 2. Mas o outro, que era o 15, eu não ia conseguir. Então eu ia repetir embaixo de novo. Até chegar o momento que eu ia conseguir usar ele, que seria o próximo passo. Né? Aí eu teria um 2 dividido por 2, que ia dar 1 e encerrar. Aí eu ia partir para o 15. O 15 que eu ainda ia ter aqui repetido. Desde lá de cima eu ia ter repetido ele até aqui. Aí aqui eu ia conseguir começar a dividir ele. Tá? Então aí aqui dividiria o 15 por 3, que daria 5. Depois usaria o 5, que 5 por 5 que dava 1, e aí tinha encerrado. Tá? Então lembrando, se não dá para dividir, repete embaixo. Tá bem? Bom, gente, então a aula de hoje era isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí. Se qualquer coisa ficar com dúvida, manda uma mensagem que eu estou respondendo vocês. Se precisar que grave algum exercício, alguma coisa, eu faço a gravação e mando para vocês, tá ok? Obrigado, gente. Tchau, tchau.